Olá, pessoal. Vamos hoje mostrar um pouco o contexto da unificação da Alemanha em 1871, né? Entendendo também que esse processo ele se inicia na segunda metade do século XIX, né? Ali pela década de 1840, 1850 e vai se definindo até a década de 1870, quando o então formado Império Alemão vai conquistar a Alsácia e a Lorena da França, na Guerra Franco-Prussiana, e aí finalizando o processo de unificação alemã, né, que era até então uma junção de 38 estados independentes. E outro aspecto importante é que a unificação da Alemanha também impacta no fluxo migratório, né, para o Brasil, principalmente no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a vinda dos imigrantes alemães, né, dos teuto-brasileiros, assim chamados também de teuto-brasileiros, a partir de 1850. Né, que é o fluxo maior. Né? Santa Catarina já tem uma experiência em 1828, mas 1850 é o momento do fluxo maior de imigrantes, principalmente até o início da Primeira Guerra Mundial. Okay? Então vejam o seguinte, né? Depois da queda de Napoleão Bonaparte, em 1815, aí há um processo de reorganização das monarquias europeias, entendendo que, né, grande parte da Europa era organizada em monarquias nesse período, e aí vai nascer, né, a Confederação Alemã, formada por 38 estados independentes, sendo que ali, né, os dois que se sobressaíam era a Áustria e a Prússia, mas lembrando que ali também tinha, né, o reino de Hanover, da Bavária, né, vários outros estados que formavam a Confederação Alemã, né, num total de 38. E a partir desse momento, né, com um protagonismo maior da Prússia, começa um processo de unificação. Né? Lembrando aqui que a Áustria tinha o seu desenvolvimento econômico sustentado muito pelo setor agrícola, né? Isso é muito comum nos países europeus nesse período, né? Assim também como no Brasil, a gente observa isso também, áreas mais voltadas à agroindústria, áreas mais voltadas ao parque industrial, e a Alemanha não era diferente. Nós encontramos isso, por exemplo, nos Estados Unidos, um norte mais industrializado, um sul com uma característica mais agrícola. Então esse processo é muito comum no Ocidente, sobretudo no século XIX. Né? É certo que o Brasil no século XIX não tem essa característica porque não havia um fluxo industrial até o final do século XIX, início do XX no Brasil. Então aqui, a Áustria tinha como característica o setor agrícola, um forte setor agrícola, e a Prússia tinha um forte setor industrial. Né? E aí a Prússia cria o Zollverein, né, que aboliu as taxas alfandegárias entre as monarquias envolvidas, e aí começa então um processo de unificação alemã. Aqui, para vocês terem uma ideia, o mapa da Confederação Alemã, né? Então aqui Hanover, a Prússia, observe que a Prússia tem dois espaços que ficam com Hanover no meio, então faltava uma conexão ali, né? Você tem, né, a Baviera, a Bavária, a Saxônia, a Turingia, Hesse, Frankfurt, né, que era um estado independente, e por aí vai. Né? Hamburgo era um estado independente. Então é esse processo que se estabelece aí, né, nesse momento, e que a partir da Prússia, então, que era o maior estado também, ela começa, né, esse processo de unificação. Né? Então é esse movimento. Né? Esse movimento ele é iniciado pelo chanceler da Prússia, o primeiro-ministro Otto von Bismarck,
que tomou para si essa missão do processo de unificação alemã. Então nós vamos ver um pouco como foi esse desenvolvimento, né? Em 1864, então, né, a Prússia entra em guerra contra a Dinamarca e assim conquista os territórios perdidos durante o Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi feito em 1815 e reordenou o mapa europeu, né, nesse sentido. Então, naquele momento, a Prússia havia perdido territórios para a Dinamarca, né, que nesse momento ela reconquista esses territórios. No ano de 1866, então, o conflito foi contra a Áustria, né, na chamada Guerra das Sete Semanas, né, e a partir daí você tem, né, um passo importante da Prússia, né, nesse momento com a criação da Confederação Alemã do Norte, né, entendendo que a Áustria fica ao sul, então você tem já uma unificação no norte da Alemanha pressionando o sul, principalmente ali, né, a Áustria. E com a vitória na Guerra Franco-Prussiana, iniciada em 1870, a Prússia então conseguiu unificar definitivamente a Alemanha, né, com a conquista da região da Alsácia e Lorena, né, ricas em minério, né, ao qual o recém-formado Império Alemão almejava muito essa região por conta do próprio processo de industrialização. Então, para a produção de aço e etc., essa região da Alsácia e da Lorena interessava e muito esse recém-formado Império Alemão, né? Foi coroado como rei Guilherme I, coroado como Kaiser, né, o imperador da Alemanha, e assim nasce o chamado Segundo Reich Alemão. Geralmente as pessoas conhecem o Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial, mas aqui, em 1871, foi criado o Segundo Reich. Reich significa Império Sagrado. Tá? No século IX, lá no período medieval, foi criado o Sacro Império Germânico, que foi nomeado, naquele momento, de Primeiro Reich, uma ideia de Império Sagrado. Então aqui nasce o Segundo Reich e depois, na década de 30, né, na ascensão do nazismo na Alemanha, de 1930, Hitler vai chamar a Alemanha de Terceiro Reich. Então, só para você entender de onde vem essa ideia de Terceiro Reich lá na Segunda Guerra Mundial, né? E o processo de unificação alemã, né, acabou aumentando a disputa entre as potências europeias, principalmente entre a Alemanha e a França. Até porque a Prússia conquistou a Alsácia e a Lorena, né, da França. Então isso vai gerar uma condição que na Primeira Guerra Mundial nós vamos conhecer como revanchismo francês, né? E essa tensão também ela aumenta com as disputas imperialistas, ao qual o Império Alemão ficou com poucas colônias no continente africano, e esse cenário acaba preparando, né, um pano de fundo para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial, ok? Então são essas características, pessoal, que eu tenho para trazer para vocês hoje sobre a unificação alemã. Agora, um detalhe que essa unificação ela acabou produzindo, né, foi uma grande quantidade de desemprego, sobretudo no campo, tá? Por quê? Porque juntamente com a unificação ocorreu também um processo de modernização da agricultura, ou seja, né, a agricultura ela passou a receber maquinários nesse período e que nós consideramos também a implementação da lógica capitalista de produção no campo. Então essa modernização do campo gerou uma grande massa de desempregados que, né, acabou sendo perdendo seus empregos, sobretudo no campo, e acabaram migrando para a América do Norte, América do Sul, aqui no Brasil, no caso sul do Brasil, Uruguai, Argentina, receberam muitos imigrantes alemães até
né, a década de 1940, mas esse primeiro fluxo até a Primeira Guerra Mundial, até a década de 1920, com muita intensidade, ok? Então, a nossa aula hoje traz essa questão, tá? Um abraço a todos e até mais.